Que alegria, glórias a Deus, que alegria. Nesse clima eu quero que você abra sua Bíblia em Cantares de Salomão, capítulo 5. Antes de você tomar seu assento, depois você pode se assentar. Cantares de Salomão, nós vamos ler aqui o capítulo 5 de Cantares. Nós vamos ler a partir do versículo 1 ao 8. Cantares de Salomão. Você, para achar Cantares, você abre a Bíblia no meio, você vai se deparar com Salmos. De Salmos, você vai andando um pouquinho para o final da Bíblia, você vai ter Provérbios, em seguida, Cantares de Salomão. Pronto. Rapidamente, você vai achar esse livro. Cantares de Salomão, capítulo 5. Nós vamos ler aqui 8 versículos desse texto e depois você pode tomar seu assento e a gente prega aqui. Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva, colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Voz da esposa, eu dormia, mas meu coração estava acordado. E eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, dizia o noivo, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. A esposa responde, já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta, e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Eles me espancaram, me feriram. Os guardas das muralhas tomaram meu manto. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que eu estou morrendo de amor. Te adoramos, Deus, por essa noite. Sabemos que tu tem um jeito especial de falar, de ministrar, de nos edificar, e tu faz sempre tu faz, através da tua palavra. Ela é viva e eficaz, ela produz vida, ela nos dá luz para os nossos caminhos, ela é a própria luz para os nossos caminhos. E a nossa oração, Espírito Santo, que esta palavra torne tudo isso que ela fala dela, vida, luz, espada eficaz. Faça isso agora, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Você que não veio de manhã, estávamos pregando pela parte da manhã, culto das 10 horas, um outro texto. Era um texto em que falava também de sono. Elias, e resolveu dormir. E nós falamos sobre isso. Esse texto não veio de uma forma casual, mas veio dentro de uma busca. Entretanto, o texto que fala de sono, mais uma vez, não foi intencional. Não esperava que eu pregasse novamente sobre sono, quem estava de manhã. Mas aconteceu, está dentro aqui da nossa proposta. Cantares de Salomão é um livro poético. A Bíblia tem um livro de poesia, aliás, alguns livros de poesia, considerados livros poéticos. A Bíblia são 66 livros, divididos em duas partes, Antigo e Novo Testamento. E também são agrupados, e cada grupo de livros tem um nome. Por exemplo, Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Pentateuco, né? E arremete aos primeiros 5 livros que Moisés escreveu. Logo em seguida, livros históricos. Logo, a gente nos faz pensar que são livros que contêm a história de Israel. Em seguida, tem um grupo de livros chamado livros poéticos, que são livros esses. São o Jó,
os Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão. Faz parte desse agrupamento. Depois vem profetas maiores e menores. Esse é o Antigo Testamento. Só para você situar o livro de Cantares dentro da Bíblia. Cantares não é só um livro de poesia, é também um livro romântico. A Bíblia tem romance. Já leu um livro de romance? A Bíblia tem um livro de romance. É Cantares de Salomão. E nós lemos aqui apenas uma parte de uma conversa de um esposo e uma esposa. E quando um livro de romance está na Bíblia, a gente pensa assim: por que um livro de romance está na Bíblia? Será que é apenas para enriquecer os textos, tornar os textos mais palatáveis? Não. O texto, o livro de Cantares, aponta para uma alegoria, um simbolismo de Deus e a igreja. Ou o noivo, que é Jesus, e a noiva, que é a igreja. Esse é o simbolismo. Cantares de Salomão aponta para isso. E toda a conversa aqui que acontece entre esposo e a esposa, um livro que foi escrito pelo Salomão, e ele está falando aqui de uma mulher que ele é apaixonado por ela, todo esse enredo representa exatamente o próprio Senhor e eu e você. Então, enquanto estiver aqui pregando, aplicando essa parte da leitura que eu fiz, considere você e Deus. Considere um enredo em que envolve romance, em que envolve Deus e você. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. A Bíblia não diz Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus, na sua essência, é amor. Eu e você somos seres que temos a capacidade de se apaixonar, de amar, de ter afeto por pessoas. E Deus é assim. Às vezes, o pensamento popular sobre Deus é um Deus criador do universo que está tão longe, tão distante, e que eu preciso ter um enorme respeito por ele, tenho que ter mesmo, ou uma grande devoção, tenho que ter mesmo, mas parece um relacionamento frio, de um Deus criador de todo o universo, e que eu preciso me adequar àquilo que ele tem para a minha vida. Mas é mais do que isso. Tudo que Deus propõe a gente fazer e ser, está baseado no amor. Então guarde essa verdade, que é a verdade mais central da Bíblia. Deus é amor, e por causa desse amor, ele envia seu Filho Jesus, para que todo ser humano tenha a possibilidade de se relacionar com Deus em amor. Um Deus que se relaciona em amor. Não é um Deus que se relaciona em poder, apesar de ter poder. Não é um Deus que se relaciona apenas na santidade, apesar de exigir de nós santidade. É um Deus que prioritariamente e principalmente se relaciona em amor. Não exime você de responsabilidade diante dele, mas a gente tem que pensar sobre isso. E o texto fala desse amor. Aqui diz que o esposo, ele estava fora de casa e a esposa estava dormindo. Observe agora o movimento do texto. Eu quero caminhar com você nesses próximos minutos, porque eu creio que Deus vai ministrar ao seu coração e ao meu uma palavra muito viva e muito eficaz, como diz dela mesma. O coração, ela estava dormindo, mas o texto diz que o coração dela estava acordado. Você já se viu assim? Você está dormindo, mas não está? Você está dormindo ali, mas você consegue perceber o ambiente. Então não é ainda aquele sono profundo, aquele sono que você se desliga completamente. É um sono que ainda você consegue, de uma forma distante, mas consegue perceber com os outros sentidos, não com os olhos estão fechados, mas com os outros sentidos, movimentos ao seu redor. Provavelmente era assim que estava esta mulher, e ela percebeu a voz do amado, e ele está batendo na porta. Ela ouviu a voz do amado, e o coração dela palpitou. E como eu disse, se representa eu e você. Eu penso que quando Deus começa a se movimentar, querendo se apresentar a você, o seu coração, ainda que esteja se esfriando, ou se esfriou, seja por qual razão, o menor movimento de Deus, o coração acelera. Amém ou não amém? Seu coração acelera por Deus? Espero que sim, porque Deus quer que seja assim. Enfim, ela estará ali cansada, e ela estará ali deitada, mas percebe esse movimento do esposo. E aí quando o esposo bate a porta e
e fala a voz do lado de fora, né? Deixa eu entrar, minha amada, deixa entrar, minha noiva, minha pombinha sem defeito, para que a minha cabeça, porque minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. A resposta desta esposa é uma resposta que há uma hesitação. Apesar de que o coração está palpitando, está alegre, mas não é o suficiente para reunir forças, pular da cama e dizer: opa, é o esposo, eu vou lá, eu vou abrir, Deus chegou, olha, é Deus, eu quero ir lá. Não conseguiu reunir esforço para isso. Há uma hesitação e muitas vezes Deus se apresenta ao ser humano, Deus se apresenta a você, Deus se apresenta a nós e por algum motivo nós também hesitamos. Me fez lembrar agora, já contei essa experiência, vou contar de novo. Há um tempo atrás, eu acordei bem cedinho e precisava concluir um trabalho dentro de casa. E eu comecei bem cedo, mas eu não orei. Acredite, comecei o dia sem orar. Que coisa, né? Estranha. Comecei meu dia sem orar. Comecei meu dia sem falar com Deus. E enquanto eu estava trabalhando, veio uma voz. 5 minutinhos. E esta voz ecoou dentro de mim e eu ignorei, pensando ser a minha voz. A voz da consciência. Consciência pesada, porque não orou naquela manhã. Pois bem, eu continuei trabalhando e daqui a pouco minha voz de novo. Só 5 minutinhos de oração. Eu ignorei mais uma vez. E eu, por um instante, eu imaginei que era a voz do Espírito. O Espírito está me chamando. Quando veio pela terceira vez, me lembrei de Samuel, quando estava dormindo, o garoto Samuel, e veio a voz do Senhor para Samuel. Samuel, Samuel. Mas Samuel não conhecia a voz do Senhor. E eu e você conhecemos a voz de Deus. E aquela voz veio mais uma vez e eu tive que negociar. E eu falei assim: Senhor, 5 minutinhos, eu posso perder um tempo precioso, porque eu preciso fechar esse trabalho e eu preciso sair de casa 11h30 para pegar uma condução e chegar a entregar o trabalho que eu estava fazendo. E eu fiz essa negociação dizendo assim: a tarde toda eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou cantar, eu vou fazer um culto, vai ser um cultaço, 2 horas de culto. E a voz silenciou. E eu continuei os trabalhos, e quando acabei o trabalho, imprimi, encadernei, me preparei, e quando eu fui passar pela porta, eu olhei para o relógio. E quando eu olhei para o relógio, eu disse que eu deveria sair 11h30 em ponto. O relógio marcava 11h25. Na hora, o Espírito Santo olhou para mim. Eu senti o olhar, dizendo: era esses 5 minutos que eu queria falar com você. E eu não tinha nem forças para falar com Deus. Eu voltei, dobrei os joelhos e chorava na presença do Senhor, dizendo: Senhor, me perdoa por ter hesitado da primeira vez. Porque 5 minutos na presença do Senhor vale uma eternidade para o céu. Claro que a gente já salva em Cristo Jesus. Eu quero dizer que 5 minutos, Deus quer muito mais, Deus quer o seu tempo. Mas Ele estava me testando para ver como estava o meu coração. Cheio de preocupações, cheio de demandas, querendo resolver a vida, envolvido em tantas coisas. E Deus precisava apenas falar um pouco comigo. E às vezes Deus quer só ter um tempinho com você, comigo. Ali o texto diz que ela hesitou. E ela hesitou também. E o texto diz que Deus insistiu. Era um sinal de uma gentil insistência. O texto diz assim: o meu amado meteu a mão pela fresta. Só meteu a mão para abrir a porta. Ele nem abriu. Só botou a mão assim pela porta, dando sinal: eu quero entrar. E aí o texto diz que o coração dela estremeceu. Mas ela não levantou. Ela continuou na hesitação dela. E ali o esposo insistiu, porque Deus insiste na minha vida, Deus insiste na sua vida. Deus não vai largar do teu pé. Amém? Deus não vai largar do teu pé. Deus vai te envolver, Deus vai insistir na sua vida, Deus vai te cercar. Eu me lembro quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, por 6 anos, fiquei afastado e voltei em 7 de setembro de 97. E eu me lembro quando eu estava perto de voltar, irmãos, eu era militar na época, e todo o tempo tinha alguém no quartel ou lá perto de casa que me encontrava para falar do amor de Deus. O tempo todo. E passava, eu me lembro de um sargento, o sargento Braulio.
não podia me ver. Tô de olho em você. Aí me pegava, me segurava. Aonde eu passava, esse cara estava me cercando. E eu comecei a fugir dele. Eu olhava, vem, caramba, crente. Puxa, esse crente vem atrás de mim. Mas era Deus me cercando. Era Deus se movimentando para me achar. Até que em um determinado momento, eu estava indo para uma festa. E aí eu lembrei de um convite que um amigo me fez. Que naquele domingo tinha um culto. E eu fui naquele culto, 7 de setembro de 97. Ali Deus me achou e eu me reconciliei com o Senhor para nunca mais sair dos pés do Senhor. Mas aqui, apesar da insistência, essa mulher, essa esposa, ela hesita mais uma vez. E o texto diz que quando ela resolveu se levantar, é o versículo 5. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. E aí ela cria assim um cenário. Uau! O clima tá legal, o clima tá bom. As minhas mãos destilam mirra. Tá muito legal. Sendo que tanta insistência do esposo, o texto diz que ele foi embora. Esse texto ele está se repetindo. Se você ler Cantar de Salomão, quero te desafiar de você fazer essa leitura. No capítulo 3, se eu não me engano, acontece um cenário mais ou menos parecido. Quando o esposo quer entrar, ela insinua, mas desta vez ela abre a porta, vai atrás e acha ele. Agora não. Agora ela se levanta. E quando ela se levanta, ela vai para abrir a porta. Mas quando ela vai para abrir a porta, o esposo não está lá. Ele já tinha ido embora. Quem sabe tudo que Deus quer é que você se levante. Que você abra a porta do seu coração. Ele quer entrar e talvez entrar em áreas que sejam ruins, áreas difíceis, áreas que você fechou, talvez um depósito de mágoas, talvez dúvidas, ceticismo, alguma frieza espiritual. Onde é que Deus quer entrar? Ele quer entrar aí. Mas ele foi embora. Ela se atrasou. E quantas vezes Deus não vai embora, mas ele simula a ausência. Ele simula um silêncio que dói na alma. Você já sentiu dor por um silêncio, que você busca a resposta, que você quer ouvir Deus, mas você não consegue se encontrar, você não consegue ver Deus falando com você. Coisa difícil é quando você vê o céu, como alguém diz, céu de bronze. Você está buscando Deus, você quer ouvir Deus, mas você não consegue perceber esta voz. Uma ausência apenas simulada, porque Deus não se ausenta. Deus apenas silencia. Quando Deus silencia, Ele está esperando agora uma iniciativa sua. Ele deu a primeira iniciativa, mas agora Ele espera a sua iniciativa. Toda vez que Deus silencia, Ele está esperando você se movimentar. E aqui essa mulher se movimenta. Ela sai em busca de Deus. Ela sai em busca do esposo. E ela foi buscar, e quando ela começa a andar na cidade, acontece um evento muito estranho, que quase passa desapercebido dos nossos olhos, e é um ponto alto aqui dessa mensagem que eu quero pregar para você. Quando ela está andando na cidade, o texto diz que de repente, os sentinelas, os guardas das muralhas, que estavam rodeando a cidade, guardando a cidade, encontraram ela, e eu não posso explicar porquê, para você, talvez poderia ter estudado um pouco mais explicar, mas eu não consigo agora explicar. Espancaram aquela mulher. O texto diz que feriram ela. Ela estava machucada, ferida e agora desorientada. Ela está em busca do esposo. Cadê o esposo? E está passando na rua, andando para lá e perguntando: você viu meu amado? Você viu? E quando de repente naquela caminhada, alguém busca ela e são guardas, são sentinelas, são pessoas que, via de regra, deveria dar segurança. Bate naquela mulher, espanca ela. Essa mulher agora, ela está espancada. Essa mulher não está apenas agora procurando o esposo, mas agora ela tem uma dificuldade maior. A dificuldade é de um ambiente hostil. Eu quero pregar hoje, e já estou pregando, claro, mas eu quero dar uma ênfase nesse ponto. Vivemos hoje tempo de hostilidade, tempos de escassez de amor, tempos sombrios, tempos de severidade. Vivemos um tempo de desconfianças.
Vivemos tempos de grosserias. Você já viu quando você dá bom dia para a pessoa que ela está acostumada com mau humor? Bom dia para você, para mim é um mau dia. Já recebeu alguma resposta assim? E quando as pessoas estão tão fechadas, tão hostil, que inclusive a Bíblia alertou sobre isso, que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. Pessoas mal-humoradas, fechadas. Pessoas ranzinzas, extremamente críticas, seletivas ao extremo. E que pessoas que causam danos emocionais ao coração de outros. Nós vivemos um tempo em que há uma facilidade, há uma inclinação para pessoas se discutirem e chegarem muitas vezes até as vias de fato. Quantas violências nós ouvimos falar? Violência doméstica. Isso se triplicou. A gente ouvia falar muito pouco. Como a gente ouve falar mais? Talvez alguém diga, porque antes não tinha denúncia. É verdade, mas eu penso que hoje a sensibilidade das pessoas estão à flor da pele. Nós vivemos hoje num tempo de escassez de amor, um tempo de hostilidade. E eu quero, para continuar pregando aqui, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, ande na contramão dessa cultura, desse tempo de hoje. Ande na contramão, sorria para a vida, dê sinais de afeição para Deus e para as pessoas. Converse, dê espaço para ouvi-las. E nesse contexto de agressão, de ofensa, de feridas, o que eu devo ter, essa mulher me ensina. Essa mulher, num tempo de hostilidade, num tempo que ela poderia estar desorientada, num tempo que ela está ferida, num tempo que falta amor, num tempo que ela não consegue visualizar o esposo, nesse momento, ela consegue alguns pontos, eu quero pregar nisso, são 4 pontos apenas, ela consegue manter 2 coisas. Capítulo 5 ainda, no capítulo 5, no versículo 8, ela faz uma declaração para mulheres. Ela fala assim: filha de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Está isso na sua Bíblia? Quando eu li essa frase, eu falei, uau, que frase. Estou morrendo de amor. É uma boa declaração, ou não é? Eu já contei aqui, quando eu casando, namorando a Soninha, levou 8 meses para ela dizer eu te amo. E como eu queria ouvir, eu já estava amando. E às vezes eu não me lembro de ter falado morrendo de amor, mas eu queria muito ouvir dos lábios dela, eu te amo. E aí fazia todas aquelas coisas românticas, né? Estou até lembrando aqui, quem tem que atualizar, voltar a fazer. A gente só aperfeiçoa o amor. Mas eu me lembro de ter feito serenata. Cadê o Mateus? Cadê? Mateus, cadê ele? Eu cantei, peguei um violão e cantei uma serenata na porta da casa dela. Falei, o que eu faço? Como eu ganho essa mulher? 8 meses. Essa esposa está morrendo de amor. E sabe que essa expressão significa, se traduz para nós? Ela conseguiu manter o amor dela a Deus intacto. Ela está ferida. Tempos de hostilidade. Ela está machucada. Ela foi agredida. Uma agressão. Ela carrega traumas. Poderia dizer assim, vou carregar traumas, mas dentro dela, apesar da hostilidade, apesar do clima de ódio, ela consegue manter amor. Aqui está um ponto para você. Tempos de hoje, tempos difíceis, Deus quer que eu e você mantemos vivo dentro de nós o amor a Ele. O mundo está esfriando. Quantas pessoas estão cada vez mais céticas? Quantas pessoas estão querendo partir para a agressão verbal? Às vezes física, mas muitas vezes pessoas intolerantes. No meio de tanta intolerância, no meio de tanta hostilidade, o meu coração, o seu coração tem que estar como? Fervendo de amor, morrendo de amor. Em nome de Jesus, mantenha o seu amor a Deus no tempo de escassez. Tempos de falta de amor, não se tem, mas você tem. Mantenha esse amor, alimente esse amor. Estou morrendo de amor. Ela está ferida, talvez estivesse no chão, mas ela consegue reunir forças para gritar: filha de Jerusalém, se acharem meu esposo, diga para ele que eu estou
ferida emocionalmente, preciso urgentemente de uma terapia. Não? Ela não disse isso. Eu estou muito chateada contigo, Deus, porque afinal de contas o Senhor não resolveu e não ouviu a minha petição. Não. Deus, olha, eu queria muito ter ouvido melhor a tua voz, de uma forma mais precisa, de algo que eu estou buscando e eu não ouvi. Estou muito irado. Eu acho que esse negócio de Deus é religioso e eu não quero mais. Não, essa mulher diz, ferida, machucada, se alguém ver o meu esposo, diga para ele, estou morrendo de amor. Tem amor aqui dentro. Eu consegui manter um sentimento pelo meu esposo, apesar de não o encontrar. E Deus quer de mim e de você que o seu coração esteja aceso de amor por Ele. Mantenha o amor a Deus. Cultive esse amor a Deus. Mas tem uma outra coisa. Eu disse que ela manteve duas coisas. O primeiro é esse, um sentimento de amor. O versículo 9 diz assim: há um coro das filhas de Jerusalém. Quando as filhas de Jerusalém ouvem essa proposta da mulher, aí elas dizem assim: o que é que seu amado tem que os outros não tenham? Qual a mais bela das mulheres? Você é linda demais. Você está correndo atrás de migalha. O que ele tem? O que é que seu amado tem que os outros não tenham, para que você nos faça jurar que eu vou encontrar ele? O que essa mulher manteve aqui? A partir do versículo 10, ela vai descrever, vai fazer aqui uma descrição do que o amado tem. O meu amado é alvo, é rosado, é mais destacado entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais depurado. Os seus cabelos ondulados são pretos como o corvo. Ela é detalhista. Ela vê o amado como alguém singular. E ela continua: os seus olhos são como pombas junto ao ribeiro, brancas como leite, banhadas-se junto às correntes de água, as suas faces. E ela vai descrevendo o amado. Sabe o que ela conseguiu manter? Uma memória ativa de quem o esposo é. Tempos de hostilidade, tempos de escassez. Sabe o que você precisa manter? A memória ativa de quem Deus é para você. Você consegue enumerar de quem Deus é na intimidade que você tem com Ele, ou que você já teve? Eu consigo. Orações, experiências. Você consegue descrever palavras que já já te alcançaram, tocaram no seu coração? Ela mantém uma memória viva, uma memória ativa de quem é essa pessoa. E ela sabe descrever como ninguém detalhes que só quem é íntimo observa. Você cultivou uma intimidade com Deus? Descreva as experiências. Você tem um memorial daquilo que Deus já fez, daquilo como Deus apresentou para você? Irmãos, isso é importantíssimo para um mar que nós estamos vivendo de escuridão, de hostilidade, de ausência de amor. Como é que eu vou me manter em meio a tanta frieza, a tantas discussões vazias, a tantas coisas que estão conspirando, sabotando a própria vida de Deus? Quantas vezes Deus é desacreditado? Como vou viver nesse mundo? Primeiro, mantenha o seu amor a Ele. Segundo, mantenha a sua memória viva de quem Ele é, a partir das experiências que você já viveu. Como é que eu mantenho uma memória viva? A memória já fala. Depositei cenários lá de trás, uma voz que já veio, um sentimento que aconteceu, uma experiência em meio à noite, uma oração respondida, um tempo de leitura da palavra que te enriqueceu, uma pregação que te alcançou, que te tocou, um movimento diferente. Irmãos, Deus sabe marcar as nossas memórias. Deus sabe marcar com experiências singulares, que você não se confunde. E quando você estiver distante, ou aparentemente distante, e quando você não consegue ver, ouvir Deus, nesse momento dentro de você existe uma memória viva de algo que Deus já fez, já falou, que Deus já depositou. E Ele conta que essa memória esteja como? Ativa. Ela sabia descrever o amado. Você consegue descrever Deus?
A Bíblia fala sobre quem Deus é. A Bíblia fala sobre a pessoa do Pai. A Bíblia fala da pessoa do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo que desceu lá em Atos capítulo 2, tempo de Pentecoste, e marcou uma geração inteira e nasceu uma igreja. A Bíblia fala sobre um Deus que se apresentou individualmente na pessoalidade de Abraão, de Isaac, de Jacó. A Bíblia fala de um Deus que é vivo, poderoso, que resgatou Israel por muitas e muitas vezes, não só do Egito, mas também da Babilônia, e entre um e outro, quantas vezes Deus foi lá e resgatou o povo dele. A Bíblia apresenta esse Deus, e toda vez que Israel quis se voltar para Deus, sempre eles traziam à memória o que Deus já tinha feito para eles. Quem era Deus? Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Chamar, o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo faz, o Deus que salva. Eu oro a Deus para que nessa noite seja resgatada na sua memória quem Deus é para você. Mantenha essa memória ativa, mantenha o seu amor por Ele, mas mantenha essa memória ativa, sabe por quê? Tempos de hostilidade, tempo de escassez, tempo de tanto descrédito. Você já viu como a igreja, por todos os séculos, a igreja, a história da igreja, eu não estou falando igreja com placa denominacional, mas a igreja cristã já foi atacada por muitos e muitos outros momentos da história, mas nos dias de hoje ela está ficando desacreditada de tantos ataques morais, éticos e tantos envolvimentos ilícitos de pessoas que provavelmente, de fato, escandalizaram e mancharam, e Deus, Jesus, Ele avisou que teria isso. Nós vivemos num ambiente, num contexto de escassez espiritual. Aparentemente escassez. Mas Deus sempre preservou pessoas de todo lugar do mundo. Gente que tem um amor mantido aceso. Gente que tem uma memória ativa. É eu, é você. Deus sabe que você tem uma memória daquilo que Ele já fez. Ele investiu em você. Por que você acha que Ele investiu na sua vida? Por que você acha que você viveu aquela experiência que marcou? Não sei como foi, mas todos nós carregamos experiências. Eu me lembro quando estava voltando para Jesus, e dentro da que eu já contei, vou contar mais uma aqui. Eu estava encostando no meu carro, eu estava vindo de uma noitada, e quando encostei o carro, falei assim, Deus, eu não tenho jeito. Não tem jeito para mim. Eu falei isso, aí fui desligar o carro e desligar o rádio. Quando desligo o rádio, esbarrei na rádio. Na época, eu era jovem, então era o dial. Atenção, pessoal que gosta de carro. Rádio de carro, ainda aquele botãozinho. Aí esbarrei. Quando esbarrou, caiu numa rádio evangélica. E o pregador estava pregando assim: você que pensa que não tem mais jeito. Eu tinha acabado de falar isso. Você podia dar um glória, gente. Ali. Não sei para você, mas para mim foi impactante. Eu tinha acabado de falar. Eu até olhei. A rádio, acabei de falar, não tem mais jeito para mim. Aí o pregador: você que pensa que não tem mais jeito para você, o diabo quer que você acredite nisso, e você pensa que não tem, mas Deus diz que tem, Ele está olhando a sua vida. Gente, no outro dia eu já estava procurando uma igreja, por onde eu vou, aí eu fui pensando, lembrando de pessoas. Ai, irmãos, e quando ela começou a descrever, por isso que lá em Lamentações capítulo 3, profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, foi um profeta que profetizou sobre a Jerusalém, que estaria debaixo de um cativeiro por 70 anos lá na Babilônia. Ele chorava porque o povo não queria se arrepender e voltar para Deus, e ele olhava assim: o juízo está vindo, olha, vocês não têm noção do que é isso. E ele começava a descrever sobre esse juízo, então ele chorava por dentro, ele não queria pregar aquela mensagem. Muitas vezes no próprio texto diz isso, e em determinado momento lá em Lamentações, como diz o livro, ele está se lamentando, e ele está descrevendo tudo que estava acontecendo de ruim na nação e nas nações, e de repente ele vira a chave. Você sabe como ele vira a chave? O texto diz lá, que ele diz assim: eu quero trazer, quem completa aí para mim? Vai. A memória, aquilo que me traz esperança. Aleluia. Sabe, ele descreveu todo o quadro. É ruim,
está muito ruim, o cenário é ruim, o ambiente é ruim, a nação mergulhada no pecado. Mas sabe de uma coisa? Chega de lamúrias, chega de pessimismo. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu creio que Deus quer trazer à sua memória coisas que dão a você esperança. Chega de enumerar coisas ruins, chega de enumerar experiências fracassadas. Busque na sua memória aquilo que Deus é para você e que Ele já fez. E sabe o que aconteceu? Aconteceu duas coisas na vida dessa mulher. Ela começou a falar, ela começou a expor, machucada, ferida, ambiente hostil, mas ela está falando desse Deus e começa a enumerar. Provavelmente os olhos dela estão brilhando, ela sabe falar em detalhes. Enquanto ela fala, a alma dela está sendo renovada. Irmãos, quando você começa a lembrar daquilo que Deus já ministrou, daquilo que Deus já fez na sua vida, a sua alma vai recebendo um renovo, e ela conseguiu resgatar duas coisas. A primeira coisa que ela resgatou está no capítulo 6, versículo 1. Que aí as mulheres, depois de ouvir toda essa narrativa, uau! Ela está apaixonada mesmo, ela não quer perdê-lo. Então as mulheres falam assim: para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado para que ajudemos a encontrá-lo? Mas olha bem, não era exatamente o que ela estava perguntando às mulheres? As mulheres estão devolvendo a pergunta: ué, e para onde foi o seu amado? Mas ela está machucada, ferida, exatamente querendo saber o quê? Onde está o amado? Alguém viu meu amado? Meu amado, aí pum, leva uma pancada. Ai. E aí, vai desistir? Não. Precisa achar meu amado. Aí daqui a pouco uma rasteira e cai. Meu amado, alguém viu? Alguém viu? Aí um coro de mulheres. Será que vale a pena? Ô, dona, você é tão bonita. Tem tanto para você. Você não desiste dele? Aí ela diz assim: não desisto. Eu vou dizer quem é meu amado. Enquanto ela está falando, o coração está se acendendo. E quando o coração se acende, aí vem a pergunta do coro. O coro está impressionado. As mulheres se impressionam. Uau, essa mulher determinada mesmo. Irmãos, é tão bom ver pessoas determinadas. Eu quero Deus. Eu quero encontrar Deus. E aí essas mulheres devolvem a pergunta. Então tá bom. Aonde é que fica o seu amado? Para minha surpresa e para sua surpresa, ela sabe dar o endereço do amado. Ela parou e olhou assim, caiu a ficha. Aí o versículo 2 diz assim: o meu amado desceu para o seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Ela saiu desorientada, apanhou. Ela conseguiu manter o amor, a memória ativa, e agora ela resgata o quê? A sua percepção sobre Deus. Porque muitas vezes, quando nos desorientamos, quando perdemos aquele time, e você não enxerga mais Deus, e você vai procurar, e você leva tanta pancada na vida, alguém que te critica, alguém que te acusa, e você está ali, tentando buscar, eu quero Deus, eu quero resgatar as experiências, e aí de repente, você começa a trazer à memória as experiências que você teve com Deus, aquilo vai te renovando, daqui a pouco, a sua percepção sobre Deus muda. Eu sei o que tem que fazer. Eu sei onde está Deus. Deus está no jardim da devoção. Deus está na minha meditação da palavra. Deus está no meu quebrantamento. Deus está na minha humilhação. Deus está em meio ao culto com os meus irmãos. E você começa a se esvaziar de todos os conceitos, porque dentro de você foi resgatado a percepção de Deus. A memória ativa começou a observar melhor, e você começa a entender melhor planos de Deus para a sua vida. Você se posiciona na sua realidade e diz assim: eu sei aonde encontrar Deus. Tem mais um outro ponto antes de a gente orar, um outro resgate que ela teve no versículo seguinte, quando ela diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Ela resgatou a sua percepção sobre Deus e ela resgatou a sua identidade. Quando a gente está muito fragilizado, fragiliza também a percepção que temos de nós mesmos. A gente se sente emparedado.
eu não sou, eu não é. Não, eu já tentei ser crente, não consigo não. Aí você vai se curvando a sentimentos, pensamentos, isso vai ficando uma culpa dentro de você te corroendo. Mas nesse processo aqui que eu estou pregando, a sua identidade de quem você é, eu sou do meu amado, eu sou amado por Deus, é resgatada. E quando a sua identidade de quem você é em Deus é resgatada, irmãos, me faz lembrar de Sansão, a parte positiva da história dele, que quando ele perde as forças, e aí ele está lá no meio dos filisteus, rodeando um redemoinho, né? E ele está rodando aquela roda num círculo, com os olhos furados, sem força nenhuma, tinha perdido a força, cortou seus cabelos, era um nazireu de Deus, está rodando, rodando, rodando. Daqui a pouco ele ouve os filisteus adorando ao Deus Dagon, Deus com letra minúscula. E ele resgata dentro dele a identidade dele. Opa, peraí, eu sou um nazireu. Aí ele faz uma oração. Deus, primeiro ele pede uma pessoa, me leva aonde estão os pilares central desse templo. Aí levaram ele. Aí ele botou a mão num, botou a mão no outro. Aí ele faz a última oração. Deus, por uma última vez, esteja comigo. Me dê a força da qual eu nasci para ser. E ele consegue derrubar aqueles pilares, vem ao chão, e ele matou mais filisteus, diz o texto bíblico, na sua morte do que enquanto ele estava em vida. Ele conseguiu, no seu último fôlego de vida, resgatar a sua identidade. Talvez não seja um bom exemplo, mas vale a pena pensar sobre o resgate da identidade, porque é um bom exemplo quando você resgata ela antes da sua morte. Eu ouvi esses dias uma pessoa dizendo assim, não, quando eu estiver assim, estou lá no mundo, e quando estiver perto de morrer, naqueles últimos 5 segundos, Deus me perdoa. Será que dá tempo? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ela resgata a identidade e ela sabe quem ela é em Deus. Bendito é um homem e a mulher que sabe quem é em Deus. Você anda de cabeça erguida, você anda diferente, você anda apesar do clima de hostilidade, apesar das ausências, você anda diferente. E hoje nessa noite, Deus quer, se você mantém seu amor para Ele, se você mantém uma memória ativa, Deus vai resgatar em você a percepção. Sabe que a percepção, você vê o seu redor de uma forma melhor, uma visão mais clara do que está acontecendo no seu entorno, na sua vida, e quantas vezes você não consegue entender o que está acontecendo, aí quando começa a vir na sua memória, Deus presente, Deus influenciando, Deus governando, isso vem na sua memória imediatamente, a sua percepção do presente, do que está acontecendo na sua vida, você resgata, opa, consigo entender melhor o que está acontecendo na minha vida, isso aqui vai levar para cá, Deus está na frente, eu sei, e se eu não sei, eu ainda confio nele, porque ele governa a minha vida. Resgatou a sua percepção, resgatou a sua identidade. Fica de pé em nome de Jesus. Numa escassez, num clima hostil, ela está com boas intenções, ela é inocente. Alguém já te chamou de inocente? Às vezes quando eu recebo uma palavra assim, é muito inocente. Ela é inocente, ela sai em busca do esposo. Alguém viu? Alguém viu o esposo? Meu esposo, alguém viu? Os guardas, num rompante de ira, não sei explicar, queria te explicar, mas não consigo, a menos dentro desse contexto que eu preguei. Espancam ela, e quando espanca ela, ela se vê atordoada, machucada, ferida. O que acontece com essa mulher? Ela consegue ainda dizer, estou morrendo de amor, não estou morrendo de ódio, não estou morrendo de desamor da vida, não estou desacreditada, eu acredito ainda no amor. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora e nós vamos orar. Num clima de hostilidade, num clima que você foi ferida também, não sei se foi em meus relacionamentos, não sei se foi uma frieza que tomou conta do seu ser, não sei exatamente como você se perdeu desse aconchego de Deus. Ele na sua casa, você na casa dele, se desfrutando. Mas algo esfriou em você. Quando eu estava pensando nesse texto,
eu estava lembrando de momentos com Deus tão gostosos, tão gostosos. E eu falei assim, eu quero resgatar esse momento aqui. Eu quero vivenciar mais uma vez esse momento. Aí veio o texto ao meu coração, esse texto. Porque eu estava orando por mim. Eu estava falando de mim. Eu, Senhor, eu quero novamente esse fogo aqui, esse aqui. E trouxe à memória algumas experiências que eu já tive. E aquilo me marcou, porque Deus começou a ministrar no meu coração esta palavra. E quem sabe você está vivendo nesse tempo. Um tempo de desconfianças. Um tempo em que seu coração se fechou para relações. Um tempo que você desacreditou não de Deus, mas de quem representa Deus. Tempos de escassez. O que faz nesse momento? O que faz nesse tempo? Essa mulher me ensina. Mantenha aceso o seu amor. Mantenha acesa a sua memória daquilo que Deus já construiu. Mas se prepare. Porque a sua memória está recheada, enriquecida de intimidade que você já gerou em Deus, que você já criou em Deus. Foi enriquecida a sua vida com isso. Quantos encontros você já teve? Quantas orações, quantas vezes Deus veio com a presença dEle e te inundou de poder, de graça. Quantas vezes Deus, Ele veio num sobressalto e te abraçou, uma palavra que te envolveu, um clima espiritual, foi uma oração envolvente, foi um amor que te desarmou, que fez você se entregar por inteiro, que fez você, vibrar pela vida. Você acreditou nas palavras de Jesus, quando Ele disse, eu tenho vida em abundância. Você viveu essa vida em abundância, mas em algum momento você hesitou. Quando Ele quis entrar, Ele insistiu, mas parece que você hesitou, e de repente houve um certo silêncio, e você disse assim, o que aconteceu? E você vai atrás, você está buscando, você quer de novo, você quer viver num clima, num nível espiritual daqueles que você já viveu, e você está buscando isso, e de repente você encontra hostilidade, você encontra desamor, você encontra escassez, você encontra um senso crítico demasiado, e você consegue, e talvez você não conseguiu se anular totalmente, manteve o seu amor. Ao contrário, como esta mulher, você diz, ainda eu morro de amor por Deus, eu amo esse Deus, eu sei o que Ele fez por mim. E alguém te perguntou o que Ele fez por você, e você conseguiu enumerar o que Deus fez com você. Enquanto você enumera o que Deus fez com você, o seu coração começa a palpitar, e quando começa a palpitar, aleluia, Ele resgata uma percepção diferente, Ele resgata uma identidade que Ele começou a forjar em você.